Bem-vindos! A gente está novamente aqui para se encontrar e discutir um pouco mais sobre questões voltadas para a docência no ensino superior, sobretudo quando nós tratamos dos saberes na docência. E eu convido para esse momento, então, a professora Angélica Munhoz. Ela é professora do Programa de Pós-Graduação em Ensino da Universidade do Vale do Taquari, Univates. E nesse momento a gente bate um papo para conversar um pouco sobre as questões de docência. E a ideia é que a gente pontue alguns elementos que sejam importantes para pensar a docência na contemporaneidade especialmente. E aí, fazendo uma primeira pergunta, professora Angélica, o que a gente poderia considerar como importante, o que define a docência no ensino superior? De modo geral, Thiago, eu penso que a docência do ensino superior, ela não se diferencia muito de uma docência em outros níveis de ensino. É claro que cada nível de ensino tem a sua especificidade, mas se nós tomarmos, né, o ofício docente como a ideia de que é um professor que se coloca diante de um grupo de alunos para exercer determinada ação, né, a qual inclusive a gente chama de aula, né, me parece que é de uma mesma ordem. A questão, eu acredito que é o modo como o professor percebe essa aula, como ele se relaciona com essa aula, né? E de que modo ele cria quase que um estilo, o seu estilo, se relacionar com a sua matéria de estudo e com a aula, que talvez ele pudesse exercer da mesma forma no ensino superior ou lá nos anos iniciais, né? Há uma singularidade nessa atividade docente, né? Por isso que eu entendo que a atividade docente é uma atividade de criação, né? Do mesmo modo que um pintor vai pintar o seu quadro, que um cineasta vai fazer a sua narrativa audiovisual, o professor toma a sua matéria de estudo como uma atividade criadora, né? E ele vai usar essa atividade criadora, vai criar essa atividade tanto no ensino superior quanto na educação infantil. E quando a gente fala nessa criação, talvez nessa experimentação, que saberes são pertinentes para se pensar a docência, né? E sobretudo a docência no ensino superior? Obviamente que tem os saberes que pertencem a cada área de estudo, a cada formação, não é? Mas esses saberes acadêmicos, catalográficos, enciclopédicos, eles não são mais suficientes para pensar uma aula, né? Até porque eles se encontram disponíveis nas redes sociais e na internet, sobretudo, né? Então, isso já não justifica mais o lugar do professor, né? Se nós pegarmos um exemplo bem simples, né? Se eu vou ensinar os alunos a fazer uma pipa, né, eu posso ensinar eles a partir de determinados passos, né? E mesmo ensinando eles a fazer determinados passos, não só dizer como fazer, mas fazer com eles, né, não é necessário um professor para isso, porque eles podem ir lá na internet e buscar esses passos, seguir um a um e fazer a pipa, né? Mas se eu propuser para eles, né, como a gente pode criar uma pipa que, subvertendo essa lógica de como se faz uma pipa, né, esses passos, né, eu vou ter que utilizar outra relação com os saberes, ou seja, não é o saber mais do conhecimento de determinada matéria do ensino, não é o saber enciclopédico, não é o saber institucional, né? É muito mais um saber da experiência, um saber da experimentação, né? Então, a aula nesse sentido, para mim, né, ela é essa ideia de como é que eu crio um procedimento de criação para dar conta de uma determinada matéria de estudo, pensando que sempre a aula, né, eu estou sempre trazendo a ideia da aula, porque para mim a ideia dos saberes, ela é a reapropriação, a aula é a reapropriação desses saberes, né, sempre se dá entre um passado e um presente, né, ou seja, a gente se aproxima daquilo que os mais antigos produziram, não é, enquanto saberes, e tenta transcriar, recriar eles, produzindo sentido para essas gerações que estão vindo. E isso poderia representar, quem sabe, as possibilidades e potencialidades e os desafios da docência, quando a gente olha a partir dessa perspectiva. Certamente, né? Porque se a aula, se a docência não é mais simplesmente um repassar
de determinados conhecimentos prontos, já pensados por outros, conhecimentos já dados, mas tu tomar esses conhecimentos, esses saberes, não é? Te reapropriar deles e transformar eles em um procedimento de criação, de experimentação, para que os alunos sejam autores também desse processo, né? Aí eu acho que é o trabalho artístico do professor, né? Mas tem um segundo ponto assim também, em relação à questão dos saberes hoje, né? Devem ser tomados, pensados pela docência. Eu acho que também esse mundo complexo não dá mais conta de saberes disciplinares, né? Os nossos currículos, enfim, na escola, na universidade, ainda são currículos disciplinares que a gente divide, né, categoriza determinadas matérias de estudo por disciplinas. Se a gente for olhar para as coisas do mundo, elas não são disciplinares. A gente pode pegar, estava pensando a tragédia de Brumadinho, né? Qual a disciplina que dá conta, não é? Qual área de saber que pertence à tragédia de Brumadinho? Ela é ecologia, ela é física, ela é geografia, ela é história, ela é ética, né? Engenharia, se pensar, né? Enfim, os saberes universitários, os campos de atuação universitária também, né? A gente pode pegar diferentes áreas do conhecimento. Então, um professor hoje, eu imagino que a docência hoje, ela não pode mais estar restrita a um determinado campo de saber da sua formação, né? Mas ela precisa estar permeada por outros saberes que são transversais, não é? Que não são disciplinares e que tem que estar atravessados o tempo inteiro na sala de aula, né? Então, os saberes éticos, políticos, estéticos, filosóficos, né? Geográficos, né? Porque se o professor tomar a sua aula como esse espaço mais híbrido de saberes, ele também vai estar formando um aluno, né? Um sujeito mais transversalizado por saberes também, né? Que também vai estar mais sensível, vai ser afetado por questões éticas, políticas, estéticas, não é? E isso é independente de qualquer área de formação. E isso tem uma característica que dá à docência possibilidades de inovação pedagógica, na sua visão? De algum modo, sim, né? Eu acho que é importante a gente pensar assim, bastante retomar a questão da inovação, no sentido de que, bom, é lógico que ela entrou na ordem do discurso da educação, né? A gente sabe disso. Mas a gente não pode esquecer que ela é uma palavra que vem de um campo mercadológico, não é? Ela vem do mercado. E ela vem no sentido de aumentar lucro, aumentar a produção, obter resultados, né? Inovação para obter resultados mais rapidamente e tal. E a educação não é um mercado, não é uma empresa, né? Então, se a gente pensar a palavra inovação na educação, a gente tem que tomar ela com uma maior profundidade, né? Não de forma tão rasa quanto o mercado toma ela, né? Até porque pensar, por exemplo, que uma metodologia, vamos pensar a inovação como uma determinada metodologia e pensar que ela pode ser usada do mesmo modo para todos os professores, para todos os alunos, é uma homogeneização da educação que a gente sabe que não funciona, né? Porque muitos professores não vão se sentir convidados para trabalhar nela, ou os alunos não vão se ver nessa forma de aprender, né? Eu me lembro de um autor que é o professor Silvio Galo, que retoma essas questões de uma maneira bastante profunda quando ele aponta a inovação pedagógica voltada para a solução ou para pensar os problemas. E isso tem a ver com a questão inicial que você trazia, né? Ou seja, pensar nas possibilidades de criação, na possibilidade de experimentação, pensando na inovação, né? E, sobretudo, na questão de criar novos problemas, né? O Deleuze vai dizer que a gente tem que ter direito aos próprios problemas, não é? E não buscar soluções para os problemas já existentes, né? Para os problemas que outros pensaram antes de nós, né? Então, a inovação, muitas vezes, é somente uma nova roupagem para alguma coisa que já existe, uma coisa que já está dada, né? E, nesse sentido, a criação é essa possibilidade de não buscar solução para uma coisa que já está, que já foi pensada por muitos outros, mas como é que eu posso criar outros problemas que movimentam o pensamento, que interfira, que intervenha nesse mundo, né, tão complexo. E agora pensando em uma outra dimensão da docência, também universitária, que é o nosso foco, como pensar a dimensão do ensinar e do aprender quando se trata da docência?
certamente o ensinar não diz respeito mais a transmitir determinados saberes, determinados conteúdos, não é, aos alunos, e os alunos serem receptores, né, desses saberes ensinados pelo professor, né. Logicamente também que o ensinar não está ligado à ideia do professor e o aprender à ideia do aluno. Todas essas ideias nós já desconstruímos na educação, né. Acho que o professor não é mais aquele que tem um saber pronto. Talvez, eu sempre penso muito nisso, assim, talvez antigamente, quando se tinha um mundo menos complexo, que existia um número menor de saberes a ser apropriados, a memória talvez até desse conta disso, não é? E os alunos, o professor então ensinava determinados saberes, ensinava, os alunos através da memória se apropriavam desses saberes, e isso dava conta de uma certa circunscrição de mundo, né? Mas hoje o professor não ocupa mais esse lugar de ser aquele que tem domínio do saber, né, e que vai transmitir aos seus alunos. Então, me parece que o ensinar e o aprender estão muito mais no processo de investigação, né? O professor não ensina mais aquilo que ele sabe, mas ele é aquele que vai investigar, experimentar junto aos seus alunos, né? Ele não vai dizer, faça como eu, mas faça comigo. Então, o ensinar esse exercício extremamente metodológico e rigoroso, porque não há nenhum despreparo do professor aí, né? De novo, você tá Deleuze, que vai dizer que uma aula tem que ser ensaiada, né? O professor é esse que vai experimentar junto com seus alunos, colocar sua matéria de estudo como convite para ser pensada junto, experimentada, investigada junto com seus alunos, né? E os alunos, o processo de aprender, que também é do professor, é se sentir afetado por aquela matéria, por aquele procedimento e poder pensar a partir disso, né? E poder criar. Eu acho que também a questão do ensinar a aprender, a gente não pode esquecer que ela é um exercício de pensamento, né? E pensar não é algo que se faz... Pensar não é da ordem do já pensado, né? Pensar exige um exercício de rigor, né? Existe um determinado sofrimento, né? Porque tu tem que te abandonar determinadas ideias prontas, modelos de pensamento, né? Para poder te abrir, se sentir sensível a perceber e a criar outras coisas. E aí depende de um protagonismo que se direciona tanto ao estudante como ao professor. Acho que tem um processo autoral dos dois aí, né? Por isso que a ideia de uma atividade criadora, né? É a atividade criadora do professor, autor da sua aula, e a atividade do aluno, né? Enquanto autor também do seu processo de aprendizagem, né? Do seu processo de criação, né? É por isso que se a gente pensar num professor, né? Não há um modelo de professor, né? Não há um perfil de professor, né? É nessa questão que eu ia perguntar, ser bom professor, como a gente pode problematizar essa questão? Porque a própria ideia de ser um bom professor, né, já é uma ideia que remete à ideia de, então há um professor único que realiza uma determinada prática, uma boa prática, e está tudo resolvido, né? Acho que não, acho que... voltar à questão do estilo, né? Eu acho que um professor ele tem que criar o seu estilo, né? E se a gente puder pensar, um bom professor é aquele que cria o seu estilo, a sua autoria de dar aula, né? E isso é um exercício constante, né? Porque ele também vai se dar conta, esse professor, que funciona com uma turma não vai funcionar com outra. Por isso que uma forma de ser professor, uma boa prática, um bom professor, não nos garante uma prática eficiente. Porque ele pode criar uma prática super interessante, inovadora, que vai funcionar com um grupo de alunos e outro não vai funcionar. E aí, a todo momento, ele vai ter que recriar isso. Do mesmo modo, nós não temos controle sobre a aprendizagem dos alunos. E essa é uma outra sacada que a gente passou a ter há muito pouco tempo, né? Porque se tinha essa ideia de que o professor ensina e os alunos aprendem. Eu sempre lembro de alunos
que às vezes 2 semestres depois vão falar: professora, aquilo que você falou naquela aula, tal, agora passou a fazer sentido para mim. Não é? Porque ele conseguiu fazer outras conexões, não é? Naquele momento aquilo não produziu nenhum sentido. Em determinado momento aquilo toma uma outra dimensão para ele, né? E acho que uma coisa muito bacana da gente pensar também é que nós somos o tempo inteiro afetados por algumas coisas e outras não, né? Tem coisas que me afetam, que me causam interesse e outras não, né? E isso é o que nos diferencia. E isso é o que diferencia numa aula também. Nem tudo os alunos vão se sentir afetados, né? Vão ter interesse e tal. Então, o trabalho do professor é esse, assim, é de convidar o tempo inteiro eles para pensar junto e para poder fazer com que eles se sintam, para que sejam autores desse processo também, não é? E para finalizar, então, a gente poderia pensar docência a espaço de singularidade e de complexidade? Acho que sim. Eu acho que é uma singularidade sempre num coletivo, né? Então, ao mesmo tempo que o professor ele é o autor da sua prática, que tem que ser recriado o tempo inteiro, e isso é um processo singular e solitário, muitas vezes, né? Porque não está num livro, não é junto aos outros, copiando de outro, tal, não. É um processo que ele pode compartilhar, trocar ideias, mas tem um processo de criação e a criação é algo sempre singular, né? Mas ao mesmo tempo é complexo, né? Porque se imagina se a gente vai pensar que a gente está imerso em um campo de saberes que não são mais disciplinares, mas se compõe esse mundo, não é? E que há muitas conexões entre as coisas, né? Como é que eu escolho, né? Como é que eu seleciono aquilo que vai ser disparador de pensamento para os meus alunos, né? Que vai fazer com que os meus alunos se sintam convidados a querer participar, pensar e criar, né? Muito bem. Eu quero mais uma vez te agradecer e são pensamentos, né? São problematizações que a gente traz para quando a gente trata a questão da docência. Muito obrigado, Angélica.